Já deu sim, Má. Então Acho que vamos você começar? Sim, pode iniciar. Bom, vamos lá então. Deixa eu só... Bom, vamos lá então. Boa noite a todos. Meu nome é Marcela Prado, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em 2004. Atuo hoje em dia com a microfisioterapia, que é uma técnica de saúde integrada, né? Que visa olhar o indivíduo como um todo. Não apenas um sintoma, não apenas uma doença, uma patologia, mas o bem-estar dele como um todo. Eu uso, né, e compartilho óleos essenciais e educo pessoas a usar óleos essenciais há mais ou menos 3 anos, que esse universo inundou a minha vida, né? Uma das principais buscas, né, que eu encontrei no óleo foi pelas minhas filhas. Eu tenho 2 filhas de 3 anos e elas nasceram prematuras, então elas tinham bastante problemas de saúde, né, nos primeiros meses. E os óleos essenciais, eles vieram aí para trazer muita saúde para elas, vieram para fazer com que eu não utilizasse mais tanto remédio como eu estava utilizando, né, nos primeiros meses de vida delas. Então, a partir daí, eu comecei a entrar nesse mundo dos óleos, a estudar, né, a buscar informações e compartilhar com outras pessoas, né? Usei como ferramenta de trabalho, uso como ferramenta de trabalho, e é muito gratificante a gente ver o quanto isso impacta e muda a vida das pessoas. E hoje o nosso tema vai ser sobre insônia, né? Então, o que seria insônia? Eu sempre, uma das questões que eu faço na minha anamnese é perguntar do sono, da qualidade do sono, né? Muitas vezes as pessoas elas nem têm consciência que elas estão dormindo mal. Então, a insônia ela pode ser uma dificuldade em permanecer dormindo, né? Com despertares durante ou a dificuldade na capacidade de adormecer, né? Demorar para dormir. Então, esses 2 fatores, eles podem aí ser sono de qualidade. E quando eu falo que muita gente nem sabe que dorme mal, acha que está dormindo bem, eu sempre pergunto, tudo bem, como é que você acorda no dia seguinte, né? Como é que é o seu dia, né? Ah, eu fico cansada, eu tô sinto fadigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, Má. Tá. Tá cortando um pouco para mim, viu? Porque tá Má, instável. eu tô sentindo que tá cortando também. Você não prefere que eu compartilhe essa tela e você entre pelo celular? É um conteúdo tão legal, e aí eu acho... Desconecta aí que eu compartilho, por favor. Vamos lá. Ok. Vou entrar pelo celular, tá, gente? Ok. Todos veem a tela agora? Então, a tela está compartilhada aí? Tá compartilhado. Ok. Bora lá, Má. Tô saindo. Bom, enquanto a Má entra aí, deixa eu ver quem está por aqui com a gente. A Valéria, o André, a Sula, lá dos Estados Unidos. Mônica, seja bem-vinda. O Rafa, Dr. Márcio, Rosa Maria, boa noite. Renata, Nicole, Joelma. A Flavinha está aí. Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Letícia, Vitória. Silvia também está aí com a gente. Gente, olha só, se é a sua primeira vez aqui com a gente, né? A gente sempre se reúne para falar sobre educação continuada dos óleos essenciais. Se é a sua primeira vez aqui, você nunca participou da nossa classe, coloca o seu nome no chat, junto com quem te convidou para você poder participar do sorteio do óleo que a gente vai fazer no final dessa aula, tá bom? Má já está por aí? Deixa eu ver. Pronto. Falta ligar o áudio, Má. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Sim. Pode passar para o próximo, vamos lá. Isso, vamos lá. Bom, então o sono, ele é um ciclo, né?
ele tem várias fases. Por que eu falei que às vezes as pessoas elas não sabem nem que elas têm uma noite ruim, um sono de má qualidade? Porque as fases, elas passam pela primeira, pela segunda, pela terceira, e a última fase, que é a fase REM, que é a fase onde tem os sonhos. É onde os nossos olhos se mexem rapidamente. E essas fases elas vão se repetindo ao longo da noite. Então, se você tem um despertar no meio da noite, você está na fase 2, você retorna para a fase 1. Então, você não passa por todo o processo de todas as fases do sono. E é essencial que essas fases elas sejam passadas, né? Cada fase seja passada na noite. Por quê? Porque cada fase é a reparação, a reestruturação, a regeneração dos nossos tecidos, né? Da massa muscular, dos hormônios, da memória, do aprendizado, da concentração. Então, é onde o nosso corpo ele vai se reorganizar, onde ele vai se regenerar. E cada uma dessas fases é importante. Então, quando se tem os despertares, você interrompe o seu sono e você retorna para a origem, para a fase 1. E aí, sucessivamente, você tem outros despertares. Às vezes, você tem micro despertares que você nem percebe que você teve, né? E você interrompe a sua fase do sono, retornando para a primeira fase. E como eu falei para vocês, ao longo da noite eles se repetem, né? E quando ocorre esses despertares, retorna para o início, tá? Ali nesse quadrinho do lado, ele mostra o estágio 1, o estágio 2. O estágio 1 é o estágio de vigília, né? Que é aquela transição para iniciar um sono. A fase 2 é aquele sono leve, onde a gente começa a relaxar os músculos, né? Começa a acontecer a restauração dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. A fase 3, as ondas cerebrais, elas já estão muito mais lentas. Então, já tem uma diminuição da nossa frequência cardíaca, uma diminuição do nosso metabolismo. E a fase 4, que a gente chama de fase REM, que é a fase onde nossos olhos eles mexem rapidamente, é a fase de restauração da memória, do aprendizado, né? Onde o indivíduo lembra que sonhou, onde eles têm todos os sonhos. E ali tem a porcentagem, né, no período das horas, 6, 7 horas à noite, quanto que cada um representa nessas fases do sono. Para mim, tá pequenininho, eu não consigo enxergar. Vamos lá, deixa eu ver. Então, a fase 1, que é o estágio 1, que é aquela fase da vigília para o sono, de 2 a 5%. O estágio 2, então, onde a gente permanece o maior tempo ali, é nessa fase 2, que é de 45% a 55%. A fase 3, de 20 a 25%, e a fase do sono REM, de 20 a 25% também, tá? Pode passar, Déia. A importância do sono. Então, como eu tinha falado, é onde acontece o equilíbrio de todos os sistemas do nosso corpo, do sistema imunológico, das secreções dos hormônios, né, da parte neurológica, restauração da memória, da concentração, restauração dos músculos, da parte esquelética, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. E nós temos, eu vou falar lá na frente, a questão do ciclo biológico, do ciclo circadiano. Então, à noite, são liberados hormônios que são essenciais para o período que a gente vai enfrentar no dia seguinte, né? Durante o dia, para que a gente tenha um rendimento, para que a gente tenha concentração, para que a gente consiga realizar nossas tarefas com êxito, para que a gente não tenha essas instabilidades emocionais, a ansiedade, o estresse. Então, é essencial que a noite de sono seja uma noite de qualidade, respeitando, seguindo aqueles ciclos, como eu falei, né? Não tendo essas interrupções, não tendo essa demora para iniciar o sono, né? Porque muita gente, às vezes, demora muito para pegar no sono, tá? Pode passar. Aqui do ciclo circadiano. Então, o que é o ciclo circadiano? Isso todos nós nascemos com ele. É o ciclo biológico de 24 horas, é o funcionamento do nosso corpo. Então, é a interação biológica, fisiológica do nosso corpo com o meio, com o externo, com o universo.
Eu gosto de fazer muito, até uma comparação com o nosso ciclo circadiano, com o ciclo circadiano das plantas, que é da onde a gente extrai os óleos essenciais, né, para utilizar. Num dos meus estudos da Doterra, dos óleos essenciais, das extrações, um detalhe assim que é muito importante, além do período, né, da época do ano que se vai colher aquela determinada planta, tem uma hora específica também, porque tem determinada hora que os neuroquímicos, a composição química daquela planta, ela é mais intensa, é onde vai ter realmente todos os benefícios terapêuticos para que seja tem um efeito terapêutico para o corpo. Então, o nosso corpo também, 24 horas, ele está trabalhando, ele está funcionando entre produção de hormônios, inibição daquele hormônio. Então, a gente trabalha, nosso corpo trabalha ali pontual, de cada hora está eliminando um tipo de hormônio, está secretando outro tipo de hormônio. Então, durante o dia, a gente tem um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio super saudável, né? Quando em níveis normais, vamos colocar assim. É o hormônio que nos coloca em ação, é o hormônio que nos coloca para realizar nossas atividades, né? Para dar energia. Porém, se a gente permanece muito tempo, né, eliminando, né, secretando esse hormônio, esse cortisol durante o dia, isso a gente também interagindo com o meio, rede social, televisão, né, toda a parte eletrônica, a gente vai estimulando o nosso corpo ali a produzir cada vez mais e mantendo aquele ciclo de produção, e isso traz o estresse, a ansiedade e tudo mais, e consequentemente a dificuldade, né, de o cortisol ele abaixar para que seja iniciada a produção de melatonina, que é por volta aí das 8, 9 horas da noite, né? Então a gente antigamente não se tinha luz, né? Hoje a gente luz para todo quanto é lado, então o nosso corpo ele se adapta ao meio. Então, a partir do momento que o sol está se pondo, né, que está escurecendo, é a hora que o nosso corpo começa a entender que está na hora de começar a baixar aqueles hormônios que são para te colocar em ação e produzir o hormônio que vai te relaxar e te preparar para uma noite de sono. A pineal eu coloquei ali, não, pode voltar, o anterior. Ela é uma glândula localizada aqui, né? Muitos chamam de terceiro olho, e ela é responsável por produzir a melatonina. E essa melatonina ela é interrompida, né? A secreção dessa melatonina ela é interrompida às 7h30 da manhã. Então, como eu falei, tudo tem um horário determinado para o nosso corpo produzir, inibir. E a pineal, ela com a luz, então seja a luz até do difusor, né? Eu gosto a sugestão que eu sempre dou, quando ligar o difusor, tenta ligar sem a luz, deixa só ele realmente difundindo o aroma, porque a luz ela engana a nossa pineal. Para ela é como se tivesse de dia, tá na hora então de produzir, vamos produzir hormônio, né? Vamos produzir cortisol, e isso dificulta a secreção de melatonina, tá? Pode passar. Aí a minha pergunta, né? A insônia, ela é um problema, né? Ou ela é uma proteção? Ela é uma proteção do nosso corpo. Um pouquinho mais para baixo, né? Todos os sintomas e doenças, inclusive a insônia, ela é apenas a pontinha do iceberg. Ela é um aviso. O nosso corpo está nos avisando que alguma coisa ali não tá caminhando bem. Alguma coisa ali tem. Então, é hora da gente parar, não só na insônia, mas em qualquer outro sintoma. É o momento de parar, de olhar para si, se conectar e tentar entender, né? Acolher aquilo que veio a gente, acolher aquilo que o corpo está mostrando, está falando, e tentar entender, buscar qual é a nossa história, o que a gente está vivendo, por que eu estou passando por isso. De nenhuma forma se revoltar, ou não, acolher, entender, acolher, porque realmente tudo que acontece, todos os sintomas e doenças são uma resposta biológica do nosso corpo de algo.
Pode passar. Aí a pergunta é: o que tem embaixo do iceberg? Você tem consciência do que está acontecendo? As coisas ao meu redor, elas precisam mudar para eu melhorar? Para passar o meu estresse, para passar a minha ansiedade? Os conflitos têm que acabar? Não, isso nunca vai acontecer. Se a gente for ficar esperando as coisas mudarem, as coisas melhorarem, os conflitos acabarem, isso é só uma desculpa que inconscientemente nós damos para nós mesmos. Então, pode passar, Deia. A resposta é como que olhamos para as coisas, né? Como é que estão os nossos hábitos? Quais são as nossas percepções diante de todas as coisas que acontecem? Qual que é o nosso ponto de vista de tudo aquilo que nos rodeia? Então, é realmente trazer consciência para tudo que a gente vive, para tudo que a gente talvez já viveu, né? Para a nossa história, a história dos nossos familiares, como que a gente está se comportando, como é que a gente está se colocando diante dos conflitos. Será que a gente está guardando? A gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, e o corpo uma hora tenta colocar para fora de alguma maneira? Será que de repente a gente está falando, mas está falando da maneira errada, ou está falando na hora errada? Então, realmente, é trazer consciência para todos os atos, para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Pode passar, Deia. Vamos falar um pouquinho de mudança de hábito, incluir novos hábitos no nosso dia a dia. Pode ajudar muito. Sim, pode ajudar, mas assim, nossa, muita gente pode pensar, mas é difícil, né? Como é que eu vou incluir um hábito, uma nova rotina no meu dia a dia? Minha vida é tão corrida, né? Eu faço tanta coisa, não tenho tempo. Pois é, mas é necessário. Nosso cérebro precisa criar novas conexões cerebrais, e ele vai, a partir de novas conexões cerebrais, a gente vai adotando novos comportamentos. No princípio, realmente, não é tão simples, não é tão fácil, mas a gente precisa persistir. Os neurocientistas dizem que para algo se tornar um hábito, se tornar uma rotina no nosso dia a dia, assim como escovar os dentes. Ninguém pensa para escovar os dentes, né? Ninguém pensa para fazer alguma coisa que já está ali na rotina do dia a dia. Então, para isso se tornar um hábito, nós precisamos repetir 66 dias. Então, é persistência. Qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança, qualquer coisa que nós vamos inserir na nossa rotina é persistência. E a gente tem que saber ali que são 66 dias. Ah, mas eu estou lá 20, 30 dias fazendo, ou né, usando o olhinho X. Eu falhei 1 ou 2 dias. Isso vai quebrar tudo aquilo que eu já fiz? Não, não vai. Não vai. Estudos mostram que não vai. Mas retorna e dê continuidade. Até um dia que você não vai esquecer mais. Ok? Pode ir para o próximo. E aí, minha pergunta para vocês. Pensem aí, prontos para criar uma nova rotina? Para inserir coisas que vão acrescentar na rotina de vocês? Então, vamos lá. A preparação do sono, gente, não é à noite. A preparação do sono, ele começa pela manhã, quando a gente acorda. Ali é que começa a preparação para o sono. Então, se você tem uma insônia ou conhece alguém que tem insônia, essa dica vale ouro. Acordou, então já pensa que assim, eu preciso preparar o meu sono a partir de agora. Traga consciência àquilo que te aflige. Reconheça, acolha e entenda. Eu gosto muito dessa palavra entenda e não aceite, porque aceite parece que a gente está engolindo indigestamente, né? E fica aquela coisa que você está aceitando. Não, entenda. Se você tem um conflito, né? Só tem 2 caminhos. Ele tem solução? Tem? Ok. Então ele vai deixar de ser um conflito, porque você vai buscar a solução. Ele não tem solução? Então ele também vai deixar de ser um conflito. A gente tem que acolher e entender. A minha sugestão para trazer essa consciência, para se reconectar, para buscar entender qual é o conflito, o que está te afligindo. O cedro, ele é um óleo essencial
amadeirado. É um óleo que traz harmonia para o corpo, harmonia para a mente, harmonia emocional, para o espírito. Bom, deixa eu, antes de começar, eu vou falar o que são um pouquinho, porque pode ser que tenha gente que não conheça dos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas, de árvores, de folhas, de flores, e tem 3 formas, né, de utilizar, no caso, os óleos essenciais da Terra. A gente pode usar de uma forma tópica, passando na pele, inalando, né, atingindo ali o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro das emoções, é o nosso cérebro afetivo, é o cérebro da comunicação, é o cérebro do relacionamento. Então, o sistema límbico, ele é responsável aí por inúmeras funções. E alguns desses óleos, eles podem ser ingeridos para agir num sistema como um todo. Claro que a forma de uso vai depender muito do objetivo que se quer atingir, né? E é muito legal que a gente, no final, eu vou falar que a gente tem uma consultoria para a utilização deles. Então, para mudar essa rotina, para preparar o nosso sono, primeira coisa, começar pela manhã. Traga consciência ao seu problema, sinta a sua dor, né? Então, a minha dica é o cedro. Inalar, põe uma gotinha dele na mão, espalhou na mão mesmo. Você pode fazer a inalação, fazer algumas respirações, né? Vai depender do tempo que você tem. Inala e procure fazer isso como rotina. Se der ao longo do dia, vai inalando outras vezes para ir você trazendo consciência para aquilo que te aflige, tá? Vamos lá para a dica 2. Dica 2, desintoxicação. Aí a gente, quando pensa em desintoxicação, a gente pensa em desintoxicar o sistema gastrointestinal. Perfeito, é ótimo. Mas a gente precisa desintoxicar o nosso corpo como um todo, né? A nossa mente, os nossos pensamentos. Então, é uma desintoxicação completa. E o limão, ele tem essa função de dar esse suporte para desintoxicar não só o sistema gastrointestinal, mas como as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso emocional, o nosso humor. Então, esse óleo nunca falta, né? Então, essa seria a minha dica, limão. Inalar em ingestão. Isso é a forma como eu uso, tá, gente? Cada indivíduo é único e pode ter gente que ache legal usar assim, pode ter gente que dê outras dicas de usar, mas eu uso dessa maneira. Eu ponho uma gotinha num copo de água todo dia pela manhã e faço a ingestão do limão. E gosto muito de inalar, às vezes eu coloco ele no meu difusor pessoal e vou inalando ele ao longo do dia. Então, o limão ele ajuda a desintoxicar, tanto de coisas físicas, né? Alimentação, poluição, medicação, como de questões emocionais. E não só questões emocionais, mas as ondas eletromagnéticas que estão aí, virou uma febre, né? É uma coisa que a gente não enxerga, mas está em tudo quanto é canto. Elas também intoxicam, inflamam o nosso corpo. Inclusive, deixam memórias celulares aí, que a Val tá aí, ela sabe, a gente encontra muito na micro isso. E as informações, né? Hoje a gente está cercado aí de coisas ruins na televisão, no jornal, nas redes sociais. Isso também intoxica o nosso corpo. Isso colabora muito para um processo de insônia, de estresse, de ansiedade, tá? Essa foi a minha segunda dica. Vamos lá para a terceira. A dica 3 é procurar ter um novo olhar para tudo, ficar menos ansioso, menos estressado durante o dia. Tudo bem, não é fácil, mas é possível, né? E a partir do momento que a gente toma consciência do que aflige, a partir do momento que a gente reconhece, que a gente acolhe, que a gente entende, já é o primeiro passo. A partir daí a gente vai subindo degraus, né? E a dica 3 é procurar tomar consciência de tudo e ter um olhar diferente para tudo que acontece ao nosso redor. E um óleo que ajuda muito e que eu utilizo também muito é o Balance. Essa seria a minha sugestão. O Balance, ele dá para ver? Eu não estou vendo ninguém. O Balance, ele é o óleo do equilíbrio, ele é o óleo da harmonia. Como é que eu posso falar? Ele, se você tiver num dia muito
muito estressada, muito ansiosa, então você está intensa, você está acima, né, do que deveria estar. O balance, ele te acalma, ele te traz ali para o equilíbrio. Ah, mas tem dias que eu tô super desanimada, sem energia, sem querer ver ninguém. O balance, ele te eleva, ele te traz para o equilíbrio, ele harmoniza o sistema emocional. E sim, gente, os olhos, eles ajudam a ter um novo olhar para tudo. Eles ajudam a não ficar ansioso, porque eles agem dentro das células. Então, é possível a gente colocando, né, inserindo os óleos essenciais na nossa rotina, é possível, sim, a gente conseguir ter um novo olhar, um novo comportamento diante das circunstâncias, tá? Vamos lá para o próximo. Dica 4. Essa dica 4 é em homenagem à Nutri. Fazer pausa para as refeições, né? A gente, hoje em dia, é tudo tão corrido, às vezes esquece de almoçar, não dá tempo de almoçar, não toma água. E isso é muito importante para o nosso sistema, nosso corpo funcionar. Então, façam as pausas para as refeições. Durante essas pausas, ingiram bastante água. E a minha sugestão de óleo essencial é, mais uma vez, um cítrico, tangerina. Eu gosto muito de tomar aquela água saborizada. Então, eu peço aguinha. Se eu estou comendo em algum lugar, peço a minha aguinha, pingo tangerina ali, uma gotinha do tangerina. Pingo a gotinha ali, aproveito, já põe uma gotinha no difusor, inalo. Então, essa é a minha dica, porque os cítricos, eles elevam o humor. E fora que, assim, os óleos essenciais, lembra que eu falei lá no ciclo circadiano, que tem toda a secreção do hormônio X, a eliminação do outro hormônio, a inibição de outro hormônio. Os óleos, eles ajudam nesse equilíbrio hormonal, tá? Então, a produzir o hormônio que tem que ser produzido durante o dia, a inibir o hormônio que tem que ser inibido próximo da noite, a começar a produzir o hormônio que tem que ser produzido à noite. Então, eles ajudam nesse processo de equilíbrio hormonal, tá? Pode passar. Dica 5, atividade física. Eu coloquei em casa, porque muita gente está em casa. Então, procurar fazer pelo menos uma meia hora de atividade física, ou uma caminhada na praia, ou uma dança, alguma coisa que te ajude a liberar dopamina, que te ajude a liberar endorfina, que são hormônios importantíssimos para o bem-estar, para a sensação de prazer. E a minha sugestão para uma atividade física, antes de exercitar e depois, é o Peppermint. É um dos meus queridinhos. É o hortelã. Ele ajuda, ele trabalha no sistema respiratório, ele abre as vias aéreas, ele ajuda a ter uma oxigenação melhor de todos os nossos tecidos, uma oxigenação melhor das nossas células, porque tudo no nosso corpo trabalha com oxigênio, precisa de oxigênio. Vamos lá, o Rafa perguntou alguma coisa aqui. Ah, o Rafa falou, o óleo que a Marcela me apresentou e eu apaixonei. É verdade, Rafa. Vamos lá, dica 6. É a hora do sono, gente. Então, à noite, eu sempre converso com meus pacientes o seguinte. Primeiro, criar um ritual. Criar uma rotina para o sono à noite mesmo, né? Diminuir, tá chegando 6, 7 horas, já começa a diminuir as luzes da casa, diminuir o volume da televisão. Toma um chazinho. A gente tem aqui o tangerina mesmo, você pode esquentar uma água no micro-ondas, aquecer, pingar uma gotinha do óleo, limão, um chazinho de limão, aquece lá no micro-ondas um pouquinho de água, põe lá uma gotinha de limão, adoça com mel, ou quem não quiser adoçar não precisa. Então, crie uma rotina. Por quê? Porque o seu corpo vai começar a entender que aquela hora já está começando a se preparar para o sono. Então, ele vai começar a liberação de melatonina, tá? Luzes pineal, lembra que eu falei? A gente engana a nossa pineal quando acende alguma luz, celular, televisão no quarto, é outra coisa que eu sempre falo, sem julgamento, sem culpa, gente, mas sempre falo. Deixar o quarto, a cama, para o local de dormir, para o corpo entender que ali é o local de dormir. Aparelhos eletrônicos, outra dica importantíssima que eu sempre dou para os pacientes, deixar eles 4 metros de distância
ou se não, modo avião. Eles transmitem ondas eletromagnéticas que interferem e muito nas ondas cerebrais, no funcionamento das nossas células, eles nos intoxicam, tá? E essa sugestão é sugestão de ouro, gente. Serenity. Esse é o óleo que eu dopo meu marido para sair com minhas amigas à noite. Tô brincando, gente. Aqui, o Serenity. Ele fala que eu dopo ele com esse óleo. O Serenity, ele é um blend. Ele tem lavanda, tem ylang-ylang, tem manjerona. É um blend já preparado pela do Terra, já com a dosagem específica de cada um. Esse óleo é sensacional. A minha sugestão é o Serenity Lavanda, porque eu gosto de alternar os dois e porque eu uso muito lavanda nas minhas filhas, desde pequenininha. Eu carrego ele com óleo de coco e passo ele na sola do pé delas. Pingo uma gotinha no travesseiro. O Serenity, eu pingo no travesseiro, eu passo no meu pijama aqui, ó. Pingo uma gotinha no pijama. Então, ponho no difusor também. Então, esse óleo é um óleo fantástico e, assim, os relatos de pacientes que utilizam são muito bons, tá? Pode passar. Esse é o kit do sono que eu falei para vocês agora, de todos esses óleos, né? São 6 olhinhos. O Peppermint, ele é um óleo... Eu falo que ele é um óleo coringa. Ele é um óleo que dá energia, ele é um óleo que eu citei para vocês na sugestão da atividade física, ele é um óleo que melhora vias respiratórias, então ele é indicado para qualquer sintomatologia de vias aéreas superiores, rinite, sinusite, bronquite. É um óleo que ajuda a concentração, que dá energia. Ele é um óleo muito bom para digestão. Por isso que eu falo que ele é um coringa. Ele ajuda em muitas coisas. Para cólicas menstruais, para dores físicas, dores musculares. Então, é um óleo que serve para muita coisa, tá, gente? O Balance, ele vem o Balance de 15 ml, nesse kitzinho que a gente preparou para vocês do sono. É o óleo do equilíbrio emocional, muito utilizado, dá muito suporte para ansiedade, para síndrome do pânico, para estresse. O Serenity, que é esse óleo na hora do sono para utilizar no travesseiro, no difusor, na planta do pé. O Lemon é aquele que a gente inicia amanhã, fazendo a ingestão ou inalando. É o processo, é o início do processo para uma desintoxicação, tá? E lembra que não é só uma desintoxicação gastrointestinal, é uma desintoxicação do corpo, da mente. O Tangerina, para ingestão. E o lavanda, que eu acho que todos conhecem. O lavanda, ele é um óleo para ansiedade, é um óleo que relaxa, que traz relaxamento. Ele é muito utilizado para problemas de pele. Eu tive um caso, rapidamente eu vou contar para vocês, de uma amiguinha das minhas filhas. Ela estava com um problema de coceira, muita coceira na virilha, muita coceira, e não passava por nada. Ela já tinha tentado aí, acho que mais ou menos, uns 4 ou 5 corticoides e antialérgicos, e não passava. Banho de assento, tudo que vocês imaginarem. E eu indiquei para ela, dei um pouquinho do lavanda para ela, falei, faz o banho de assento, pinga uma gotinha do lavanda. E foi impressionante, gente, em uma semana, além de acalmar a pele, porque ela já estava com ferida na pele, ele aliviou os sintomas de ansiedade, que é aquilo que eu falei, né? O nosso sintoma é a ponta do iceberg. Então, o que tem por trás dessa coceira? O que tem por trás de uma dermatite atópica? É entender. E o lavanda, ele age no local e ele age no sistema, ele age na célula, ele elimina, ele vai na causa, ok? Esse kit, ele está saindo por R$602. A gente vai sempre utilizar 1, 2 gotinhas, né? Para vocês terem uma ideia, o óleo de 15 ml, ele tem aproximadamente 240 gotas. Então, os óleos, eles duram bastante, tá? Pode passar, Déia. A última frase que um professor postou, um professor Merdaval postou aí essa semana, eu achei demais. Se você não entender a causa do que te faz adoecer, você será sempre diagnosticado com tudo, menos com o que você tem. E isso é real, gente. Isso é muito real, acreditem nisso.